Capítulo 11. A vocação de Abraão. Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal. E o Senhor deixou afinal os imperdenidos transgressores que seguissem seus maus caminhos, enquanto escolheu a Abraão, da linhagem de Sem, e o fez guardador de sua lei para gerações futuras. Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam, e serviram a outros deuses em vez de Jeová. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou o herdeiro deste sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Salmo, capítulo 145, verso 18. Foi feita a Abraão a promessa de uma posteridade numerosa e de grandeza nacional, promessa especialmente acatada pelo povo daquela época. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a isto acrescentou-se esta certeza, mais preciosa do que todas as outras, para o herdeiro da fé, de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versos 2 e 3. Contudo, como primeira condição de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé. Um sacrifício foi exigido. Veio a Abraão a mensagem de Deus: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. A fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra, como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. A influência dos parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava, em sentido especial, ligado ao céu, devia habitar entre estranhos. Seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo o mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e seus intuitos e ações não eram entendidos por seus parentes idólatras. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Aquela obediência expedita de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Para ele, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Confiando na promessa divina, sem a menor garantia exterior de seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal, e saiu sem saber para onde, a fim de seguir aonde Deus o levasse. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Hebreus capítulo 11, verso 9. Não fora uma pequena prova aquela que foi assim submetido a Abraão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer à chamada. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa, se o solo era fértil e o clima saudável,
Se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas, Deus falara, e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele o chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que prometera riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas, e separarem-se dos parentes para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, agruras e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílio humanos e os leva a sentirem a necessidade de seu auxílio e a confiarem nele somente para que ele possa revelar-se-lhes. Quem está pronto ao chamado da providência para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando, por amor a Cristo, suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isto tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente, com a qual as aflições deste tempo presente não são para comparar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e Romanos capítulo 8, verso 18. A chamada do céu primeiramente viera a Abraão, enquanto ele morava em Ur dos Caldeus. E em obediência à mesma, ele se mudou para Harã. Até este ponto, a família de seu pai o acompanhou, pois, juntamente com sua idolatria, uniam-se ao culto ao verdadeiro Deus. Ali permaneceu Abraão até a morte de Terá. Apenas sepultado seu pai, a voz divina mandou-lhe que prosseguisse. Seu irmão Naor, com a família, apegaram-se a seu lar e seus ídolos. Além de Sara, mulher de Abraão, apenas Ló, filho de Harã, falecido havia muito, optara partilhar da vida peregrina do patriarca. Foi, contudo, uma grande multidão a que partiu da Mesopotâmia. Abraão já possuía extensos rebanhos e gados, o que era a riqueza do Oriente, e estava cercado de numeroso grupo de servos e agregados. Estava ele a partir da terra de seus pais para nunca mais voltar, e levou consigo tudo o que tinha, a sua fazenda que havia adquirido e as almas que se lhe acresceram em Harã. Gênesis capítulo 12, verso 5. Entre estas, achavam-se muitos que eram levados por considerações mais elevadas do que as de serviço ou interesse particular. Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão como Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Estes apegaram-se à casa do patriarca e o acompanharam à terra da promessa. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, verso 5. O lugar em que se detiveram a princípio foi Siquém, à sombra dos carvalhos de Moré, em um vale extenso e relvoso, com seus bosques de oliveiras e fontes a jorrar, entre o monte Ebal de um lado e o monte Gerezim do outro, fez Abraão o seu acampamento. Era um belo e formoso território aquele em que o patriarca havia entrado, terra de ribeiros d'águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Deuteronômio capítulo 8, versos 7 e 8. Mas para o adorador de Jeová, uma densa sombra repousava sobre a colina coberta de árvores e fértil planície. Estavam então os cananeus na terra. Abraão atingira o alvo de suas esperanças de encontrar um país ocupado por uma raça estranha, entre a qual estava propagada a idolatria.
Achava-se estabelecidos nos bosques os altares dos falsos deuses, e sacrifícios humanos eram oferecidos nos lugares altos que ficavam próximos. Conquanto ele se apegasse à promessa divina, não foi sem angustiosos pressentimentos que armou sua tenda. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Gênesis capítulo 12, verso 7. Sua fé fortaleceu pela certeza de que a presença divina estava com ele, de que ele não fora abandonado à mercê dos ímpios, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, verso 7. Ainda como um peregrino, logo se mudou para um lugar próximo de Betel, e de novo erigiu um altar, e invocou o nome do Senhor. Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto erigia o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão, e quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali antes, e depois de armar a tenda, reparava o altar e ali adorava o Deus vivo. Abraão continuou a viajar para o sul, e de novo foi provada sua fé. Os céus retiveram a chuva, cessaram os ribeiros de correr nos vales, e a relva secou-se nas planícies. Os rebanhos e o gado não encontravam pasto, e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. Não pôs agora o patriarca em dúvida a direção da providência? Não retrocedeu ele os seus olhares saudosos para a abundância das planícies da Caldeia? Todos estavam avidamente atentos para ver o que Abraão faria, ao sobrevir-lhe dificuldade após dificuldade. Enquanto sua confiança pareceu estar inabalável, pressentiam que havia esperança. Estavam certos de que Deus era seu amigo e de que ainda os estava guiando. Abraão não podia explicar a direção da providência, não realizar as suas expectativas, mas mantinha com firmeza a promessa. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com oração fervorosa considerava ele como preservar a vida de seu povo e de seus rebanhos, mas não consentia que as circunstâncias lhe abalassem a fé na palavra de Deus. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Não abandonou Canaã, nem em sua situação angustiosa, voltou para a Caldeia, donde viera, e onde não havia falta de pão, mas buscou um refúgio temporário, tão perto quanto possível da terra da promessa, tencionando voltar em breve para o lugar em que Deus o colocara. O Senhor, em sua providência, trouxera esta prova a Abraão, a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé. Lições que deveriam ser registradas para benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Pátimos, mas o Filho de Deus o encontrou ali, e sua visão esteve repleta de cena de glória imortal. Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que pela sua constância e obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente, e possa o seu exemplo ser uma fonte de força aos outros. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias capítulo 29, verso 11. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele, em troca, nos dará. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que as escórias se separam do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal,
para que este possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de transes severos, probantes, que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento de sua obra, e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidades para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo. São educados, adestrados, disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para qual lhes foram dadas as suas capacidades. Quando Deus os chama à atividade, eles se acham prontos, e anjos celestiais podem unir-se-lhes na obra a ser cumprida na terra. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sara era formosa à vista, e ele não duvidou de que os egípcios, de pele morena, cobiçariam a bela estrangeira, e que, a fim de consegui-la, não teriam escrúpulo de matar a seu marido. Raciocinou que não seria culpado de falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois que era filha de seu pai, posto que não de sua mãe. Mas esta ocultação da verdadeira relação entre eles era engano. Nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Devido à falta de fé, por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, tencionando fazer dela sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a Sara, enviando juízos sobre a casa real. Por este meio, o monarca soube a verdade a tal respeito. Indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe a esposa, dizendo: Que é isto que me fizeste? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. Gênesis capítulo 12, versos 18 e 19. Abraão tinha sido grandemente favorecido pelo rei. Mesmo agora, Faraó não permitiu que se fizesse mal a ele ou à sua multidão. Antes ordenou que uma guarda os conduzisse em segurança para fora de seus domínios. Por esse tempo, fizeram-se leis que proibiam aos egípcios relações tais com os pastores estrangeiros, que os levassem a ter familiaridade para comerem ou beberem com eles. A despedida de Faraó a Abraão foi amável e generosa, mas ordenou-lhe que deixasse o Egito, pois não ousava permitir-lhe que aí permanecesse. Sem o saber, estivera a ponto de lhe fazer um grave mal. Mas Deus interviera e salvara o monarca de cometer tão grande pecado. Faraó viu nesse estrangeiro um homem a quem o Deus do céu honrava e receou ter em seu reino alguém que de maneira tão evidente se achava sob o favor divino. Se Abraão ficasse no Egito, sua crescente riqueza e honra seriam de molde a excitar a inveja e a cobiça dos egípcios, e algum agravo lhe poderia ser feito, pelo qual o monarca seria considerado como responsável, e o qual, de novo, poderia acarretar juízos sobre a casa real. A advertência feita a Faraó demonstrou ser uma proteção para Abraão em suas relações posteriores com os povos gentios, pois tal coisa não pode ser conservada em segredo, e viu-se que o Deus que Abraão adorava protegeria a seu servo, e que qualquer mal a ele feito seria vingado. Coisa perigosa é ocasionar dano a um dos filhos do Rei do Céu. O salmista se refere a este capítulo da experiência de Abraão quando diz, falando do povo escolhido, que Deus, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas.
Salmo 105, versos 14 e 15. Há uma semelhança interessante entre a experiência de Abraão no Egito e a de sua posteridade, séculos mais tarde. Ambos desceram ao Egito por causa de uma fome, e ambos ali residiram temporariamente. Mediante as manifestações dos juízos divinos em seu favor, o seu temor caiu sobre os egípcios, e, enriquecidos pelas dádivas dos gentios, saíram com muitos recursos.